E terminamos 2025, o ano que se consolidou como o ano do feminicídio, o ano do extermínio à mulher. Como se nós, a caçada, que as mulheres foram visivelmente caçadas de uma forma assim, como se fosse normal. Como se fosse normal, como se elimina uma praga. Você vê que você tem uma praga na sua casa, cupim, barata, você compra um inseticida ou você vai e contrata uma empresa de dedetização e aí você vai para exterminar aquela praga. Foi isso que aconteceu. O ano se consolidou como o ano do feminicídio. A Inquisição high-tech. Vou citar só 2 casos para representarem todos eles, porque a imprensa diz um número e alguns repórteres, algumas matérias dizem que pode ser muito mais, e eu acredito que haja, porque existem aqueles casos que a gente não fica sabendo. Existem aqueles casos que nós não tomamos conhecimento. E a gente, como eu venho falando já há muito tempo aqui, isso não é uma ofensa, isso é uma realidade. A Lei Maria da Penha, ela não funciona, não. A Lei Maria da Penha não funciona. Assim como a Lei Henri Borel também não funciona. O que a lei precisa fazer para funcionar? A lei, ela tem que fazer com que as pessoas temam. A lei vai me punir, eu não quero, eu tenho medo, então eu não vou fazer. Eu quero fazer algo, mas eu tenho mais medo, a minha vontade de fazer algo é ruim, bem menor do que o meu medo de ficar presa, de cumprir a pena. Mas aí eu entro nesse ponto. A pena é o quê? 40 anos? Não estão nem aí. Porque aconteceu também uma das várias coisas péssimas que não poderiam jamais acontecer, aconteceram sucessivamente. Este ano no Brasil vem acontecendo e neste ano se consolidaram. Qual seria a maior pena? Eu acho que trabalhar. Então eu acho que no Brasil não vai ter que ter pena de morte, apesar que eu sou a favor, tá? Mas só que vai entrar aquela história, mas vai morrer gente inocente, gente que não praticou crime, já tem gente inocente morrendo, gente que tá, tipo assim, fazendo nada e ela tá morrendo por isso, ela tá morrendo porque ela existe. Então a pena de morte já existe, né? Não sejamos hipócritas. Só que essa pena de morte na lei, ela vai causar muito problema. Então eu acho que deveria existir colônia penal, porque vagabundo não quer trabalhar. Vagabundo quer ficar com o bucho cheio, tendo visitinha íntima, tendo ali o lanchinho dele, a comidinha dele, né, na prisão. Muitos ali fazem, né, vão fazendo amizade com semelhantes trastes, né? E por aí vai, eles vão criando ali uma nova sociedade, eles vão criando ali um grupo, e eles não estão nem aí se eles estão presos, se eles têm hora para tomar banho de sol, entendeu? É toda assim uma regalia, é um spa, né? É um spa, é um resort, podemos dizer assim. Então ele não vai ter medo, vagabundo não tem medo, vagabundo não tem medo. Ele tá peitando tudo, ele não quer saber. Então quando prende 40 anos de trabalhos forçados, não tem esse negócio de trabalhar. Meu filho, vem aqui. Meu gato. Não tá passando mal, não. Ele mia assim porque ele tá idoso. Então, o que acontece? Vem cá, meu filho. Vem. Vem cá. Aí, o que acontece? Então, o que acontece? Coloca para trabalhar.
eu tenho certeza que para na hora. Eu tenho certeza. Porque ele vai pensar 40 anos trabalhando, embaixo de sol, embaixo de chuva. Aí tem a questão dos direitos humanos. Oh, mas não pode fazer isso com os quindim de iaiá, com o alecrim dourado. Não pode, entendeu? Então, fica meio difícil, né, fazer alguma coisa. Mas vamos entrar 2026 e observem bem os números da virada, quantidade que vai ser massacrada, morta, pisada, perseguida, né? Porque agora também tem um requinte da maldade, aquela história de que você só não mata, você não vai lá dar uma facada, você vai lá dar um tiro, não, você esquarteja, arranca a cabeça, pega pedaço de pé, joga longe, pega um braço, joga não sei aonde, é isso aí. Então, como eu tinha falado, 2 casos para ilustrar como que o ódio pela mulher está tão grande. Temos aí o caso da Vitória de Cajamar, que era uma adolescente, né? Que estava voltando do trabalho, ela não estava em diversão, em bebedeira, ela estava trabalhando, né? Até teve uma pessoa aqui no canal que colocou não jogue para não ser jogada, né? Não julgue para não ser julgada. Primeiro que eu não estou julgando ninguém, eu não faço julgamentos, eu dou a minha opinião, né? Segundo que eu vou ser jogada aonde? Eu não vou ser jogada em lugar nenhum, é julgada. Terceiro ponto, né? Em momento nenhum eu falei nada que desabonasse a conduta de ninguém. Eu frisei desde o início que ela estava trabalhando, só que eu achei errado uma adolescente, uma menina tão nova, largar 10 horas da noite, entendeu? Foi o que aconteceu. Então a pessoa escuta e ouve o galo cantar e não sabe onde. Mas isso aí também é uma questão de, enfim. Nós temos o caso dela tão novinha, como a própria doutora Carla, doutora não, ela é jornalista, que eu tenho muito respeito pelo trabalho dela, a senhora Carla Albuquerque, jornalista investigativa, ela fala bem claramente porque ela teve acesso, ela viu as fotos e todo mundo que teve acesso, que viu, falou que foram de muita maldade, né? Então, assim, a maldade a palavra, maldade. E o outro caso da moça a Tainara, que foi arrastada, porque o doido ficou com ela um pouco lá, ficou algumas vezes com ela, e ele se achou no direito de matar ela, porque ela não queria mais ficar com ele. Então, resumindo, hoje em dia a mulher não pode iniciar um relacionamento, porque mesmo que ela não queira terminar, ela vai acabar morta. Porque os homens estão doentes, tem algum problema acontecendo com esses homens. Tem problema com mulher também, porque eu vou falar sobre isso. Mas os homens estão doentes, eles precisam se tratar. Esses que cometem isso aí, tá? Porque tem muito homem porreta, tem muito homem bom, muito homem honesto, muito homem que é parceiro, que é companheiro, homem ali mesmo com H. Tem. Mas tem esse lado aí que tá meio doido. Esses caras precisam rever ali o nível de testosterona deles, porque isso aí não é ser macho, não. Isso aí não é não. Isso aí é ter probleminha. Problema, né? Isso aí é o CAPS que resolve. Ou um bom exorcismo. Então, resumindo, nós temos aí o caso dessa moça Tainara, porque ela não quis mais nada com o sujeito. Ele faz a tripudia, ele mói a moça, tanto ele mói, ela foi moída da cintura para baixo, porque além dela ter perdido o pé no local, teve que ir no hospital amputar as pernas. E teve que também no hospital, foi a cirurgia que vitimou ela, porque o corpo dela não aguentou. Ela tinha sido amputada as nádegas para poder ser feita uma reconstituição e ter colocado ali um novo glúteo nela, novos glúteos, porque eu acho que foram as 2 nádegas que foram amputadas. Então, resumindo, a coitada da cintura para baixo foi moída como um moedor de carne. Essa é a verdade, né? Mas eu entendo, porque assim, não focam nisso, não focam, só criam lei, aumenta a pena, não é assim, não é assim, porque a gente sabe que medida protetiva só serve, a utilidade máxima da medida protetiva é quando acabar, se caso você for uma mulher que tenha uma medida protetiva, se acabar o papel higiênico na sua casa, você tem a medida protetiva para usar. Acabou o papel higiênico, não tem nenhum mercado, nenhuma loja de conveniência aberta, você pode usar a medida protetiva, porque é só para isso que ela serve, limpar a bunda. Não serve para mais nada. Então, o que acontece?
esses governantes, né, eles também têm que entender que a maioria votante do país é mulher, né? Então vocês vão perder voto aí, hein? Olha a quantidade de voto aí que vocês estão perdendo. Que vocês perderam esse ano agora de 2025. Olha aí. Foi grande, hein? Foi grande. Mas a gente consegue entender. Eu estou falando, eu consigo entender. Eu consigo entender por que não focam nesse assunto. Porque nós temos aí situações bem mais complexas, né? Nós temos aí situações bem mais complexas, como, por exemplo, saber de subcelebridades, né? De saber o que está acontecendo com casais aí né, supostamente celebridades, casais dos ditos influenciadores, né? Que eu não sei o que essa gente influencia, a não ser porcaria. Deve ser por isso. Mas, assim, eu consigo entender, sim. É difícil, mas né, a gente tem que saber o que está acontecendo na vida de jogador de futebol. A gente tem que entender, né, saber. A nossa atenção está focada ali, né? O que as produtoras de conteúdo adulto, as mais famosas, aquelas que se sobressaem mais, se de fato ela vai transar com o filho ou vai transar com o pai, se ela vai colocar agora... De repente ela vai querer colocar o olho vermelho, né? Eu fico muito preocupada, né, com isso, porque de repente pode ser que ela queira colocar, né? Tem algum método que coloque, de repente, né? Porque botou azul, aí pode de repente colocar vermelha e de repente um LEDzinho dentro no nervo óptico, que quando ela abrir o olho e piscar, aquilo vai ficar um LED. Você imagina? Seria legal, né? Seria legal. A gente está muito preocupada com coisas mais importantes, com pessoas que eram extremamente obesas e emagreceram, né? Exaltavam a gordura, né? Aquela coisa, né, glutônica, e de repente elas resolvem virar ratas de academia, né? Isso é bom para a saúde, claro que é, né? É bom para a saúde. Então, eu consigo entender por que a gente não foca nessas questões, porque elas têm que ser mesmo passar na frente. São coisas bem mais interessantes do que você ouvir 10, 20, 30, né, feminicídios por dia, todo dia, né, de casos diferentes. Mas é compreensível isso, é compreensível, é muito compreensível. E eu fico também pensando... o que nós temos, o que nós podemos esperar, né, para 2026? Porque, como eu estava falando, a mulher, ela entra num relacionamento, ela se interessa por alguém, ela entra num relacionamento, aí o que acontece? Ela tá lá com o cara, mas o cara cismou que ela não tá com ele, que ela tá olhando para outro. Ele quer olhar o celular dela porque já tem um bichinho ali cutucando. Vai lá ver que tem mensagem lá, ó, tem mensagem lá, que não é sua. Ela tá falando com não sei quem. Então, ele vai matar ela porque ela tá com ele, e ele cismou que ela tá com outro, mas ela não tá. Aí, tipo, ele dá um bom dia, não tem com essa mulher, não tem nada. De repente, ela tá lá absurda dos seus pensamentos, mexendo no celular, ela não responde, morre. Ela sai na rua, ela encontra o ex dela, que eles já estão separados há 3 anos, ele mata ela, porque ele encontrou com ela. Aquele dia ali, ele encontrou com ela, ele cismou, vou matar, não queria ver ela hoje, mas eu vi, vou matar. Então, assim, é compreensível. Vai morrer mais. Vai ter pouco cemitério, né? Para tanta mulher morta e criança, né? E daqui a pouquinho vai ter outro vídeo sobre isso aí. Mas é isso que eu quero dizer. Se você, de repente, está num relacionamento e não tá legal, porque tem que estar legal só para eles, o relacionamento é deles. Não é relacionamento, então, porque relacionamento subsentende que é mais de uma pessoa, né? Então não é relacionamento. É ali é um monólogo, né? Porque é só para ele. Então, o que acontece? De repente não tá legal, perdeu aquele gosto, perdeu aquela coisa, aquele desejo, aquele tesão. Isso acontece, gente, isso é normal. Isso é normal. Às vezes você passa ali, tem uma convivência, a pessoa não é aquilo que você espera. Você tem que afastar. Não é só... nem só de amor sexual a gente vive, não. Você tem que buscar felicidade. Só que a mulher não pode mais. Isso foi relegado a ela. As tais empoderadas, as que se dizem empoderadas, não estão podendo nem sair na rua, né? Não conseguem sair na rua
porque já sai com alvo nas costas, né? E tem gente que acha isso normal. Vamos ver quanto que fulano perdeu lá de quilos. Vamos ver por que se pessoas se agredindo mutuamente em rede social, agora serviu só para isso. Mas, enfim, 2025 vai e deixa a marca mais uma vez, da impunidade. 2025 vai e deixa os contornos do mapa, né? A gente lembra, né? O mapa é todo coloridinho, né? Aquilo ali tá tudo vermelho de sangue, porque em cada estado está se ampliando, está se ampliando. Em cada estado cresce, né? O número de feminicídio, todo dia tem um. Tem um não, tem uma maneira de falar, né? Tem vários casos. Então, assim, é muito triste. As mulheres voltaram a ser caçadas, como na época da Inquisição, apenas porque faziam unguento com banha de porco. E tá faltando isso, tá? Para que a gente volte a esse tempo. Voltamos. Mas, assim, ainda tá meio que tampado. Tá meio mascarado, meio nublado. Mas vai chegar um tempo que vai acontecer sim. É lamentável. Eu, infelizmente, gostaria muito, mas eu não consigo dizer a frase famosa de dentro da minha alma, de dentro do meu coração, o feliz ano novo, porque eu sei que não vai. O que vai acontecer vai continuar. E ano de eleição, acha que alguém vai se preocupar com isso? Vai passar batido.